de Salomão quando escreve o segundo livro, porque até então ele escreve 3 livros dentro da Bíblia, mas quando Salomão ele escreve o livro de Eclesiastes, ele começa o título falando que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E o que acontece? Quando Salomão ele fala isso, ele está querendo trazer uma reflexão para mim e para você no dia de hoje, que Deus determinou um tempo, ou melhor dizer, 2 tempos. Um tempo para a minha vida e um tempo para a tua. 2 tempos para você e 2 tempos para mim. E que tempo que é esse, pregador? Existe um tempo da nossa vida em que acontecerá muitas dificuldades. Existe um tempo de aflição. Existe um tempo de momentos difíceis. Existe um tempo de angústia. Existe um tempo de chorar. Existe um tempo de se entristecer. Mas também Salomão ele nos escreve o tempo que se alegraremos na presença do Senhor, o tempo de cantar, o tempo de adorar, o tempo de receber vitória, o tempo de cena, glorificar o nome do Senhor, o tempo de receber as promessas de Deus para a tua vida está chegando, está chegando. Quantos creem nessa promessa? Quando eu vejo Salomão, ele começando a escrever, determinando sobre o tempo. Salomão nessa época em que escreve o livro de Eclesiastes, Salomão já não é mais um jovem de 17 anos de idade. Salomão agora é aproximadamente um senhor de idade, já avançado a sua idade. Salomão agora está com os dentes amarelados. Salomão agora está com os cabelos grisalhos. Salomão agora percebe que está com algumas verrugas. Salomão agora, ele começa a perceber que não tem mais aquela força que tinha talvez há 45 anos atrás. Salomão agora começa a perceber, quando se olha no espelho, que os seus dentes estão entortando, porque isso é comum. Todo ser humano, conforme chega a aproximadamente 30 anos de idade, o seu dente começa meio que se entortar, se inclinar do seu lugar comum, do seu lugar normal. E quando Salomão percebe isso, ele pega um papiro, que naquele tempo era o papel, e ele pega agora uma pena e começa a tocar na tinta e a escrever o livro de Eclesiastes. E quando ele começa a escrever, ele está muito inspirado, ele está cheio da presença de Deus. Você vai ver que Eclesiastes também, não só falando de tempo, é um livro espiritual. Salomão começa agora a falar para o povo o que Deus determinou para o seu reinado aqui na terra também. Porque Deus, ele não só é rei no céu, mas ele também reina aqui na terra. Quantos creem que o seu rei está aqui? Então adore ao Senhor. Então Salomão, quando percebe esse tempo na vida dele, Salomão ele começa a escrever. E Salomão começa a dizer assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E eu começo a ver a preocupação de Salomão em nos avisar no século 21 o que está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, posso lhes falar que a nossa juventude, ou seja, as pessoas mais novas desse tempo, elas têm uma concepção, elas pensam de uma forma seguinte, em que talvez a vida durará para todo sempre, mas a única vida eterna é só no céu, é só na glória, é só com Jeová, não é aqui na terra. O teu reinado é lá no céu. O que acontece no meio desse tempo, igreja? Nós começamos a pensar que a vida é longa, nós começamos a pensar e imaginar que a vida ela nos propõe muito
dizer uma forma para que vocês possam entender melhor. Eu vou falar aqui do tempo normal em que vivemos. Eu quero começar a falar primeiro do tempo do verão. Que tempo que é esse, pregador? O tempo do verão, todos nós sabemos, é o tempo em que se resplandece o sol. É o tempo em que as pessoas querem mais sair, as pessoas sentem mais vontade de fazer alguma coisa. É o tempo em que nós procuramos fazer aquilo que está no nosso propósito de vida. É o tempo que nós meio que saímos da caverna, que nós meio que saímos de dentro de casa. Você não quer mais ficar no quarto, você não quer mais ficar filtrado numa televisão, você quer sair para a rua, você quer fazer alguma coisa fora. Esse é o tempo do verão. Mas eu quero trazer o tempo do verão como um tempo diferente para a tua vida. Talvez no tempo do verão você tenha pensado em muitas coisas, e talvez no tempo do verão não tenha brilhado para você como você tem imaginado. Mas eu quero te dizer que ainda que o verão não brilhe para você, o sol da justiça de Deus há de brilhar sobre a tua vida. Quantos creem que o sol da justiça vai brilhar para a tua vida? Quantos creem que a justiça do Senhor vai entrar na tua casa, Mas o que acontece? No nosso tempo, quando chega pleno verão, nós pensamos em muitas coisas na nossa vida, mas acabamos se esquecendo muitas vezes de pensar no principal, de pensar naquilo que é essencial, de pensar naquilo que vai fazer e nos levar à eternidade. E o que é isso, pregador? Nós não pensamos em ler a palavra, nós não pensamos em orar um pouco mais, nós não pensamos em buscar um pouco mais. Por quê? Mas tudo tem seu tempo, pregador. Por isso mesmo Deus está te avisando: o seu tempo é curto aqui na terra. A sua morada não é terrena, a sua morada é celestial. Você não entendeu ainda? Você não é da terra, você está na terra. O teu irmão fala assim para ele: você está na terra. Fala. Você está na terra, mas você não é da terra. Você crê nisso? Não, se ele cresce, ele já adorava, ele glorificava. Você crê que você não vai ficar aqui na terra, meu irmão? Eu creio no arrebatamento de Deus. Eu creio na vida do Senhor. Mas o que acontece? Nós temos deixado o tempo passar, nós temos andado desapercebidos, nós temos pensado como no tempo de Noé. E que tempo que é esse, pregador? É o tempo em que Deus avisa para Noé, para falar para o povo que Jesus, ou seja, que ia acontecer um dilúvio. E agora, quando Noé ele começa a avisar para o povo naquele tempo, o povo não acreditava. O povo dizia: como que vai haver um dilúvio na terra, nessa terra calorenta, nessa terra seca, lá para sopa e como na nevasca, nessa terra que não tem fruto. Ei, deixa eu te falar algo: aquilo que é seco, que não tem fruto, que ninguém dá nada, Jesus vai pegar e vai transformar, Jesus vai mudar, Jesus vai levantar, Jesus vai pôr na sua presença para fazer a sua vontade e o nome dele ser glorificado. O que acontece? Quando Deus ele percebe que não tinha opção, Deus ele faz Noé entrar dentro da arca, os seus filhos, as suas mãos, a sua esposa, os animais, cada parte, fecha a arca, e agora solta o dilúvio, e as pessoas ficaram do lado de fora batendo na porta da arca: deixa-me entrar, deixa-me entrar. E Noé talvez estava lá dentro aquebrantado, desesperado, dizendo: eu vou abrir a porta e deixar ele entrar. E Deus dizia: não, Noé, eles foram avisados, não quiseram aceitar, então vai ter que pagar o preço. Sabe o que é isso? Deus está te avisando aqui essa noite. Deus está te dizendo, Deus está falando, está no tempo de Deus fazer uma colheita na terra. Aleluia! E o que é isso, pregador? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo determinado de Deus está chegando. Me prova isso. Eu te provo o Evangelho de Mateus,
está dizendo: igreja, busca mais a minha presença. Consagre um pouco mais, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, porque eu quero te salvar. Mas o que acontece? Eu vejo Salomão preocupado. Eu quero determinar o segundo tempo, o tempo do inverno. E que tempo que é esse? É o tempo que dá um tipo de chuva e outra hora está dando uma garoa fria. É o tempo em que você não deseja sair da cama, em que você não deseja sair do quarto, em que você quer ficar intocado na sua casa. E é da onde você diz: não, está chovendo, eu não vou para a igreja hoje. É o tempo que você diz: não, hoje tem consagração de manhã, eu não vou, estar muito frio. Hoje tem culto de ensino, eu não participo porque está muito frio. Deixa eu aqui na minha coberta, deixa eu aqui escondidinho em casa, deixa eu aqui no meu quartinho. Mas eu quero te dizer algo: se no seu quartinho você estiver escondido, quando Jesus vier arrebatar a igreja, eu quero saber para onde você vai. Eu quero saber que céu que você vai subir. Eu quero saber se Deus vai te arrancar lá do meio das suas cobertas e dizer: vamos comigo, porque chegou o teu tempo. Não, porque você não está vigilante. Você tem que estar vigiando. Você tem que ser um atalaio. Você tem que estar